Pessoal, nós queremos apresentar então um projeto que a gente desenvolveu juntamente com a DG Agro, um projeto bem personalizado com a vinícola Salton, onde a gente em conjunto levou soluções para o cliente devido à complexidade do projeto para atender eles da melhor forma. Então a gente vai falar aqui um pouco dos desafios, como foi feito a parte hidráulica e de automação, onde a gente agregou sensores e equipamentos para atender esse projeto. Então, Deonir, se puder trazer um pouco como foi o início, né? Como é que a gente estruturou a parceria e atender às necessidades do cliente, né? Perfeito. Então, neste projeto especificamente da Vinícola Salton, nós iniciamos ele através da visita em loco, onde a gente já fez o mapeamento e solicitou o plano altimétrico da área. Visto que o desafio era grande, pelo tamanho da área, a gente precisava de mais dados. Através desses dados e captação, como é uma captação a longa distância, ela exigiu um pouco mais personalização por parte da nossa equipe junto ao cliente. Então, neste projeto específico, a gente acabou montando a engenharia, acabou achando o melhor custo-benefício para o cliente, em termos de consumo de água e consumo de energia dentro do projeto. Uma vez definido isso, a gente passou aqui para nossos parceiros da Elysius, como é que nós precisávamos, a nossa demanda de quantas vezes irrigar, qual o tempo de irrigação e principalmente a distância, que era um empecilho bem importante neste projeto especificamente. Por isso, então, através desta parceria, a gente teve outras visitas em loco, onde estivemos juntamente ao pessoal da Salton nos acompanhando para verificar a altimetria dos terrenos, o qual, depois de superado esse obstáculo, chegamos a um orçamento e chegamos a uma conclusão que podia ser feito. Exatamente, né? A partir dessa análise entre as equipes, a engenharia, analisando qual seria a melhor opção, né? A gente faz um orçamento para o cliente, avaliando essas opções e a partir dali a gente dá os próximos passos de execução. A gente vai mostrar um pouco sobre esse projeto em vídeos ali da Casa de Bombas e do Sistema Campo, né? Porque qual que foi o desafio ali? Junto com a DG Agro, a gente já tem um sistema diferenciado no mercado de acionamento via rádio das válvulas, né? Então, a gente precisou implementar tecnologias que são mais específicas. Então, a gente começa com a Casa de Bombas, onde tem toda a parte de acionamento das motobombas em paralelo, né? Ali são dois conjuntos. São dois conjuntos de motobomba e um conjunto de filtragem. Isso. E a gente vai estar mostrando um pouco ali que a gente agregou na parte da fertirrigação também, né? Sensores. Então a gente tem o conhecimento ali através de hidrômetros, o volume de água irrigada e o volume de água injetada na fertirrigação, podendo ter um comparativo ali do consumo, sempre buscando uma sustentabilidade no projeto, além dos sensores de pressão, né, Deonir? Além dos sensores de pressão que podem monitorar ao momento de intervenção, o que ocorre, que é o sistema por si só fica monitorando se houve a irrigação, se ela aconteceu a contento ou não, ou se houve alguma intempérie, alguma ruptura de tubulação, algum tipo de problema. Nesses casos específicos, inclusive, lembrando aqui um dos fatores primordiais, é que os cavaletes de campo que nós formos utilizados nestas áreas específicas são áreas totalmente mecanizadas. E pelo fato de existir essa mecanização, existiu o desafio de nós reduzirmos os tamanhos de cavalete que a gente já havia desenvolvido no mercado e onde a gente teve que buscar novas oportunidades, novas alternativas para que sustentassem o projeto do cliente. Perfeito. Então, na Casa de Bombas, na parte de bombeamento, a gente tem toda a parte de segurança para que essa água chegue com pressão lá nos cavaletes e que ela atua da melhor forma, né? Uma coisa muito importante que a gente prima muito nos projetos de irrigação é para que toda a planta receba o mesmo volume de água, principalmente quando se fala em fertirrigação. Quando é injetado adubo, contento, o que a gente busca é que cada planta receba o mesmo volume de adubação do que a sua planta vizinha, sabendo que em situações de campo nós temos problemas de altimetria, distância, nós temos uma série, inclusive dentro da própria área, existem pontos onde a evapotranspiração é maior do que nos pontos de baixada, então isso é levado em consideração na hora de fazer o projeto. É bacana esse ponto porque no cavalete está acionando as válvulas via radiofrequência, a gente tem um equipamento junto com a parte hidráulica da DG Agro
a nossa parte de sensoriamento. Então a gente coloca sensores de umidade do solo para analisar esse consumo de água da planta, né? E assim Perfeito. a vinícola consegue, né, o técnico, o agrônomo responsável consegue irrigar uma área mais do que a outra, conforme a necessidade daquela área, seja pelo relevo, pelo solo, né? Então, um dos diferenciais desse projeto em conjunto que a gente fez foi essa parte também de analisar na raiz da planta o que ela está consumindo. Então, a gente consegue ter um circuito bem fechado enquanto a análise tanto da parte hidráulica quanto da parte fisiológica, né, das plantas, né? A gente costuma dizer que a gente fornece ferramentas ao produtor. E essa que o Fernando está falando é uma ferramenta de alta complexidade. Por quê? A irrigação, tradicionalmente, a gente está acostumado a ouvir falar que é o olho do dono, que a irrigação, o cliente está colocando a água pelo seu olho, pelo seu tato, pelo seu feeling. Ao momento que nós passamos a usar o sensoriamento que o Fernando se refere, nós mudamos o status da irrigação. Nós passamos a colocar a água de acordo com a necessidade de planta e não mais pelo olho do técnico ou da pessoa que está lá operando o sistema. Isso é um dos pontos cruciais de toda a nossa irrigação. E era um desafio, né, Fernando? Nós conseguimos dar esse tipo de ferramenta aos produtores. É perfeito, né? Ele tem um parâmetro, né? Uma análise mais específica. Sai daquela questão que tu falou, né? Só do olho e passa para ter uma referência técnica de como está a umidade, quantos por cento que está ali de água para a planta disponível. E tudo isso no aplicativo, que é o diferencial, né? É ter no bolso, o motor à distância, ele consegue ver como é que está a irrigação, se irrigou, consegue ver se a pressão da linha atingiu a necessidade que a gente comentou no início, né? Perfeito. Consegue ver o nível de umidade do solo, se aquela irrigação chegou nas profundidades que ele deseja. Então isso a gente chega no final, né? Um dos quesitos principais também foi a otimização da água, visto que na propriedade não existe muita água disponível, então nós precisamos otimizar. O que a gente optou por fazer? As irrigações, elas começam a ser acionadas em torno de 6 horas da tarde, momento esse em que a temperatura de campo baixa e nós conseguimos entrar noite adentro e virar a noite operando, parando no dia seguinte ao amanhecer a irrigação. Então a água fica com uma temperatura mais amena, que está sendo entregue às raízes da planta, e nós evitamos muito os custos de energia e principalmente a evapotranspiração. É perfeito. Então, tipo, quando tem automação, a gente consegue otimizar. O sistema pode rodar 24 horas por dia. Perfeito. Então, tu ganha mais tempo de irrigação, tu pode irrigar mais áreas. Esse é o principal benefício. Esse também é o grande benefício da automação na irrigação. Perfeito, pessoal. A gente queria explicar um pouco mais desse projeto. Então, a gente agradece a parceria. Queremos continuar desenvolvendo essas tecnologias para os nossos clientes, né? Quem tiver interesse, pode entrar em contato com a DG Agro, com a Elísios. A gente vai estar à disposição. Perfeito. Essa parceria ela já é duradoura e cada dia que passa a gente procura implementar novas tecnologias, a gente não para no tempo e a gente se coloca à disposição para novos projetos, novos desafios. A gente gosta disso. Obrigado. Perfeito. Obrigado.